Fala pessoal, bora comentar hoje sobre uma curiosidade: quais são as empresas de saneamento que mais pagam proventos e que poderão pagar bons proventos olhando daqui para frente. Então o primeiro ponto foi um estudo que eu vi envolvendo o histórico do dividend yield e também do payout dessas empresas, a Sabesp, a Sanepar e a Copasa, que atuam na parte de saneamento, porém atuam em estados diferentes e também as empresas possuem um tamanho diferente. E a Sabesp é a maior de todas, depois a Copasa e depois a Sanepar. Isso no quesito quantidade de pessoas atendidas. E a primeira empresa é a Sabesp, e nesse estudo que fizeram, pega um levantamento de 2019 até o momento e perceba que historicamente a Sabesp sempre pagou um payout baixo de 23%, 11,7%, 20%, 24%, 27,3%, e o dividend yield sempre foi bem baixo, de 0,9% até 3,3%. Então, o histórico da Sabesp sempre foi péssimo no quesito yield atrativo para o investidor. Aí por que esse fato acontece na Sabesp? E é aquele ponto que eu sempre destaco: ações cotadas por preço sobre lucro elevado, mesmo se ela pagar 100% de payout, o provento não acaba sendo atrativo no quesito dividend yield. E aqui no caso, a Sabesp possui um PL elevado de 15,5% e a empresa só tem pago um payout na faixa de 25%. Ou seja, a empresa distribui uma pequena parcela do lucro na forma de proventos e, como é cotada por múltiplos elevados, isso acaba gerando um baixo yield para o investidor. Porém, tem a motivação que acontecer essa alta de 50%, fora uma grande alta de 5 a 10 anos para cá, principalmente por causa desse movimento de privatização que o mercado acredita que pode destravar valor e no futuro a empresa poderia apresentar resultados melhores. Já nessa foto que eu retirei do Investor 10, temos aqui o histórico do PL da Sabesp, que sempre foi alto, uma média de 14,3%. E nessa outra foto temos o dividendo médio, que sempre foi baixo, de 1,9%, e a empresa sempre paga essa faixa de R$1 a R$1,40 por ação. Outro ponto que vocês podem avaliar nas empresas é a frequência dos anúncios e dos pagamentos. E aqui no caso da Sabesp, a empresa sempre anuncia com a data com ou para abril ou maio de cada ano. E perceba que isso aconteceu em abril de 2015, 16, 17 até abril de 2024. E em geral, eles pagam em maio ou em junho do mesmo ano. Então a empresa possui uma frequência baixa, apenas um anúncio por ano, e o provento é muito baixo no quesito dividend yield. Porém, um ponto que eu sempre cito é que vocês não têm que ficar 100% apegados ao passado e temos que olhar daqui para frente para saber quais são as perspectivas e etc. E, por exemplo, no dia 14 de junho de 2024, a Sabesp comunicou ao mercado uma nova política de proventos e a empresa cita proventos crescentes nos próximos anos de até 50% do lucro ajustado para 2026 e 2027, até 75% de payout para 28 e 29 e até 100% de payout a partir de 2030. Então a intenção da Sabesp é de aumentarem desse payout de 25% para a faixa de 50%, depois 75% e até 100%. Porém, isso vai depender do fator de universalização da parte de serviços de saneamento que a empresa precisará investir bastante nos próximos anos. Então, se tudo sair como planejado, a empresa pode acabar crescendo esse payout nos próximos anos. E tem aquela reflexão: se a Sabesp, que historicamente foi uma péssima pagadora, quer se tornar uma boa pagadora no futuro, então isso é um indício que a Sanepar e a Copasa devem seguir um ritmo parecido no futuro, quando demandarem menos investimentos para aumentarem o seu atendimento, tanto em água e também em coleta e tratamento de esgoto. Já outro exemplo, temos aqui a Sanepar, SAPR 11, mas o dividendo é bem parecido para SAPR 4 ou 3, e em 2019 a Sanepar pagou 5% de yield e o payout foi de 40%, ou seja, 40% do lucro foi destinado para o pagamento de proventos. E já para 2020 em diante, o payout também ficou nessa faixa de 40% a 49%. Então o histórico da Sanepar sempre foi nessa faixa, de quase metade do lucro sendo destinado para o pagamento de proventos. Porém, tem um grande defeito na Sanepar, que afasta muitas pessoas, porque o provento da empresa é muito previsível e a data com sempre acontece no final de junho
e no final de dezembro de cada ano, mas esses proventos que são anunciados para junho e dezembro só são pagos em junho do ano seguinte. Então você fica de 6 meses até um ano esperando até o provento cair na sua conta. Então, tanto tem essa demora, fora que o dividend yield raramente foi tão elevado, 5%, 3,5%, 5,5%, e outros aqui elevados de 8% a 15%. Então, historicamente, a Sanepar paga um provento mediano no quesito dividend yield. Porém, tem aquele fato que eu destaquei na Sabesp, temos que olhar daqui para frente, e a Sanepar poderá receber um precatório de 3,6 bilhões nos próximos anos. E perceba que a Sanepar é uma small cap na bolsa, apenas 8 bi de valor mercado. Então, se pegarmos 3,6 e dividirmos por 8 bi, esse precatório representa 45% do valor de mercado da empresa. Então, realmente é algo bem substancial. Porém, nada garante que a empresa irá pagar proventos extraordinários, mas mesmo assim, isso poderia gerar certo alívio para a dívida não crescer tanto, principalmente por causa dos fortes investimentos bilionários que estão sendo previstos nos próximos anos. Então seria algo positivo porque ou a empresa iria investir ou parte disso seria destinado para o pagamento de proventos. Outro ponto que a Sanepar possui um dos gráficos mais bonitos de lucro da bolsa, porque se você olhar essa linha em verde, que é o lucro da empresa, praticamente ele só cresce ano após ano, mas perceba que a Sanepar é aquele caso atípico, porque o lucro cresce e o mercado às vezes bate na cotação. E esse fato aconteceu em 2015, em 2018, em 2021 e 2022, com cotações caindo e o resultado não parava de crescer. Então, de tempos em tempos, esse fato pode acontecer em certas empresas, principalmente nas estatais, que o mercado bate bem mais na cotação, sendo que, às vezes, não aconteceu nada no resultado da empresa. Já o terceiro exemplo aqui do vídeo, temos a Copasa, que o provento acaba oscilando bem mais, porque em 2018 a Copasa pagou extraordinários, em 2020 e também em 2023 e 2024. Então, em alguns anos, o dividend yield payout será elevado, consequentemente, isso puxa o provento por ação da empresa e também o dividend yield a depender da cotação da época. Então tem que ter cautela porque, no momento, o dividendo da Copasa é de 17,7%, mas metade desse yield foi devido a proventos extraordinários, então tenha cautela quando você vê um caso parecido e tentem olhar apenas para o provento recorrente para não tomar um susto no futuro quando acontecer uma queda do provento da empresa. Mas temos aqui notícias positivas porque, conforme o Estatuto Social da Copasa, o saldo da reserva de lucros não pode ultrapassar o capital social da empresa. Então, se acontecer esse ponto, a empresa poderá pagar proventos extraordinários ou aumentarem o capital social da empresa. Então, no ano passado, a Copasa tanto pagou proventos extraordinários e aumentaram o capital social da empresa. Fora isso, em notícias recentes, do final de abril deste ano, o próprio CEO da Copasa destaca sobre essa sua política que esse problema é positivo e tende a ser recorrente na companhia nos próximos anos, com a manutenção de um payout de 50%, considerando a sua política normal, e fatalmente chegaremos ao final de 2024 com uma nova reserva de lucros excedendo o capital social da empresa, para que, em 2025, a gente possa deliberar o montante a ser pago via proventos extraordinários ou capitalização para o aumento do capital social. Então, a empresa poderá pagar mais proventos extraordinários e o próprio CEO da Copasa está destacando esse ponto. Fora isso, a Copasa possui a melhor política de proventos em relação à Sabesp e à Sanepar, porque a empresa anuncia proventos com a Datacom para março, depois para junho, depois para setembro e depois para dezembro de cada ano. E, em geral, a Copasa paga em até 60 dias após a data de aprovação do provento. Então, tanto anunciam com uma boa frequência e pagam, entre aspas, um pouco rápido após a Datacom. Porém, nem tudo são flores, a Copasa oscilou bastante no lucro e também, nesses períodos que o resultado caiu, o mercado bateu forte na cotação. Então vai saber se não acontece novamente no futuro e, infelizmente, ninguém possui bola de cristal. Então você tem que acompanhar as empresas da sua carteira, o resultado, a perspectiva e também se você está pagando um preço atrativo ou não. Então, pessoal, comentamos aí sobre a parte de saneamento,
uma pequena curiosidade sobre os yields, políticas de proventos e também a frequência do pagamento, que vocês podem encontrar tudo isso aqui no Investor 10. Aí comenta aqui abaixo sobre quais empresas de ensinamento vocês têm na sua carteira. Em particular, na carteira do canal, eu só possui a Copasa, que no momento representa 23% da carteira. Aí o cara olha isso, vai querer copiar, vai dar muito errado e nem sabe se eu estou comprando desse preço. E na prática, grande parte dessa posição foi montada em preços bem menores lá para 2020 a 2022 e também nessa queda em 2023. Então por isso que eu sempre destaco, nunca copie a carteira de outra pessoa, porque você pode investir muito mal, nem entende a empresa, entra em um preço caro e acaba se dando muito mal. Então a ideia aqui é que vocês aprendam e tentem aplicar no que você julgar interessante. Então pessoal, por isso era isso. Deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro, é só clicar no botão Seja Membro ou no link aqui abaixo. E com isso, vocês terão acesso a quase 400 vídeos, tem planilhas com preset e projeções, meus aportes, Telegram para membros, notícias e muito mais. E se assinar e não gostar, você cancela em um clique. E também se vocês quiserem trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG Pactual, que é bem completa e é uma das melhores do país. Aí possui um link de um formulário aqui abaixo e preenchendo esse formulário, em breve o pessoal entrará em contato com vocês. Então tanto vocês podem conseguir bons benefícios no BTG, inclusive o cartão Black. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.